Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Nós vamos para a nossa aula de matemática. Na semana passada eu passei uma atividade para vocês e eu disse que não era avaliativa, mas que eu esperava que vocês tentassem responder, né? Conseguir responder depois de fazer a pesquisa. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a pesquisa e mais ou menos entendido. É um assunto simples, básico, mas é chato da gente ficar decifrando os detalhes, tá? Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês, né, que vocês já podem estar deixando aí embaixo o nome de vocês para a gente ter o registro da presença de vocês na aula, tá bom? O tema que a gente vai trabalhar hoje é matemática, que é esse que está aparecendo aqui embaixo para vocês, é sobre estatística ainda, mas a gente vai falar sobre variáveis. E a gente sabe que as variáveis podem ser tanto quantitativas como elas podem ser qualitativas. E a gente vai ver hoje essas informações e assim, logo em seguida, a gente ver se a gente corrige ou se deixa depois da explicação para a gente corrigir na aula de amanhã. Bora ver como é que fica mais ou menos. O tema a ser abordado é esse aqui, que está no site, que eu estou apresentando agora para vocês, e ele fala justamente sobre variável, certo? Eu vou ler bem rapidinho para não consumir muito tempo, mas ele traz um exemplo e já uma definição de variável para a gente entender, antes mesmo de falar sobre variáveis é, qualitativas ou quantitativas, tá bom? Aí diz o seguinte: uma fábrica de automóveis deseja lançar um novo modelo que seja do agrado do público. Portanto, ou para tanto, contrata uma pesquisa de mercado a fim de conhecer as preferências dos consumidores no que diz respeito à motorização, itens de segurança, cor da pintura e material utilizado no revestimento dos bancos. O que vocês podem estar observando nessa primeira parte aí é justamente que já começa falando sobre uma pesquisa, que é uma das coisas que a gente vem enfatizando muito nesse estudo de estatística, que é a questão das pesquisas, né? E nesse caso aí, o que ele fez? Ele queria já produzir um carro sabendo qual é a preferência do público, o que é que o público mais deseja, o que é que mais agrada ao público. Então, o que é que ele fez? Ele contratou uma empresa para fazer uma pesquisa e ele apresentou para a empresa qual tipo de pesquisa que ele queria. Ele trouxe as informações. Eu quero uma pesquisa que fale sobre a cor, sobre a textura de banco e tal, essas coisas, esses detalhes que nós lemos aqui agora, certo? Então, pronto. Seguindo já, fala assim, ó. Cada uma das características consultadas na pesquisa constitui uma variável. Quais foram as características? Uma foi motorização, os itens de segurança, a cor da pintura e material utilizado no revestimento do banco. Então, nós temos aí 4 variáveis. Pelo exemplo citado, nós já começamos a entender o que é variável. Eu poderia lançar uma pesquisa de carro e citar inúmeros outros itens, mas o que é que o dono optou? Por essas 4 só. Eles escolheram 4 opções. Então, a minha pesquisa vai variar em quê? Porque eu não variáveis, né? Vai variar em quê? Nisso, 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 nisso. E os outros detalhes, para o momento, não me interessam. Então, o que é interessante é observar isso. Ele citou as 4 variáveis necessárias para que essa pesquisa fosse realizada, tá bom? Vamos lá. Seguindo ainda, nós temos cada uma dessas 4 ou dessas características consultadas constitui uma variável que pode ser entendida como um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Tá claro o texto, né? Por isso, no caso da variável cor da pintura, eu já começo a ser mais específico agora. Lá em cima, eles nos mencionaram 4 variáveis. Nós tínhamos o que? Motorização, item de segurança, cor da pintura e material utilizado. Aqui embaixo ele já foi especificando. Ó. Por exemplo, no caso da variável, das 4 variáveis que ele citou, ele agora está especificando uma, que é justamente a cor da pintura. A cor da pintura, ele colocou que as opções seriam preta, prata, vermelha e azul, que poderiam ser os resultados possíveis, certo? Então, qual foi o principal objetivo dele nessa pesquisa nessa pesquisa que ele queria que fizesse? Na busca por essa estatística. Ele solicitou que fosse analisado os 4, mas que da cor da pintura, ele citou para a gente 4 exemplos de cor.
Então, não ia fugir dessas 4 opções que ele nos deu aí, que vocês estão vendo no texto, tá? Que está aparecendo, que seria as cores preta, prata, vermelha e azul. Seguindo, vale ressaltar que os resultados de uma variável podem assumir não necessariamente numéricos, o que remete a essa classificação. O que ele está traduzindo para a gente assim, toda vez que fizer uma pesquisa, eu vou trabalhar só com números? Não, ele está dizendo, não nos remete só a números, porque se fosse só a números, possivelmente eu teria só variáveis quantitativas, mas a gente entendeu e a gente vai ver agora que existe tanto quantitativa como existe qualitativa, certo? Vamos para o texto aqui embaixo, que diz assim, ó, deixa eu colocar já na altura aqui, que aparece praticamente todo o texto para vocês, para facilitar aqui para a gente, tá? Variáveis qualitativas. Quando vem, gente, de qualitativas, nós estamos falando possivelmente de qualidades. E nem sempre qualidade vai envolver número. Algumas vezes não trabalharemos com número, tá bom? São aquelas cujos valores podem ser separados em diferentes categorias que se distinguem por alguma característica não numérica. Tá vendo aí? Porque ela é qualitativa? Porque ele pode distinguir por uma característica que ela não é numérica. Então ela não é quantitativa. Ela não está trabalhando com números, e sim com a qualidade. Por exemplo, o sexo pode ser masculino ou feminino. Então, eu estou trabalhando números aí? Não, eu estou especificando uma das qualidades, uma descrição que não vai trabalhar necessariamente com números. Eu poderia dizer que na qualitativa a gente já tem aí o primeiro exemplo, sexo, que pode ser masculino ou feminino, e que já foge daquela questão que a gente trabalha sempre de valores numéricos, tá bom? Aqui a gente tem... Cadê onde que eu me perdi aqui? Ah, tá. Masculino e feminino. Cor dos cabelos. Se eu for trabalhar com cor do cabelo, por exemplo, quando a gente fala em sexo, nós não precisamos dizer masculino, feminino, papapá. Por quê? Porque, na verdade, só existem esses dois. Sexo masculino e sexo feminino. E cor dos cabelos? Naturalmente, as cores que mais a gente conhece para cabelo são pretos, loiro, ruivo, castanho. Então, fica nesse aí. Existem outros, claro, mas já tem uma predefinição nessa questão aí. Só que, quando eu falo em qualitativa, que eu fujo um pouco de números, que eu trabalho por qualidades, que a gente citou esses exemplos para vocês, eu posso ainda ter que essas qualitativas, elas podem ser de 2 tipos. Preste atenção, porque eu considero esse assunto um pouco chato. Primeiro, ele define para a gente o que é variável. Depois, ele diz que as variáveis podem ser qualitativas e quantitativas. E as qualitativas podem ser divididas em 2 tipos. Uma é qualitativa ordinal e a última embaixo é nominal. Quando eu falo em quantitativa ordinal, ela diz que quando existe uma ordem nos seus valores. Todas as vezes que você trabalhar a palavra ordinal, ela vem de ordem, ela vem dessa definição, certo? Por isso que ele já traz no seu título, já remete a essa definição. Aí ele diz que eu posso, quando existe uma ordem em seus valores. Por exemplo, a variável grau de instrução pode ter seus valores ordenados em fundamental, médio e superior. O mesmo ocorre com a variável cor da pele. Então, gente, se você está fazendo parte de uma pesquisa e pergunta qual o seu grau de escolaridade, você vai optar: eu estudei o ensino fundamental, eu estudei o ensino médio, eu estudei o ensino superior. Existe uma ordem cronológica nisso. Na linha da vida nossa, nós não podemos começar do nível superior. A gente faz o quê? A gente começa seguindo a ordem correta. Olha, eu dizendo, seguindo a ordem correta. Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio 3 e a questão da graduação, do nível superior, que seria o nosso 4º exemplo. Então, eu não estou trabalhando com número,
mas estou trabalhando com coisas que eu posso colocar em ordem, certo? Seguindo ainda nessa questão de ordem, cadê? Tá aqui sim, grau de instrução, que pode ser nesses três, né? Agora, por que o mesmo não ocorre em cor da pele? Porque a cor da pele não existe uma sequência lógica, uma coerência para isso. Nós pegamos a nossa vida, nós nascemos loiro, moreno e tal. Não, eu não tenho isso. A cor da pele é a cor da pele e acabou. Então, eu não vou pôr em ordem isso, não tem como eu pôr numa pesquisa e ordenar isso. Quando nós falamos da questão da educação, do grau de escolaridade, sim, fundamental, médio, superior. Quando eu vou falar de cor dos olhos, eu já não tenho como dizer isso, que existe uma ordem para isso. Minha pele, ela é loira, é branca, é preta, amarela, parda, que são as cores que são constadas nas certidões. Então, temos que atentar a esse detalhe aí. Ainda seguindo, fala assim, ó, essa que a gente viu é a ordinal, põe em ordem, tá bom? Quando é que ela é nominal? Quando uma ordem não pode ser estabelecida em seus valores. Se eu coloquei que o grau de instrução eu posso pôr uma ordem, quando eu falo em cor dos olhos, eu já não posso pôr ordem. Então, nesse caso, ela deixa de ser ordinal, que não dá para pôr em ordem, e ela passa a ser nominal. Eu vou dar nomes. Cor da pele branca, cor da pele parda. Eu estou nomeando, então são nominais e eu não vou poder colocar isso numa ordem, tá bom? Nós já vimos que nós estamos estudando variáveis, definimos o que é variável, lá em cima tem. Depois nós dividimos as variáveis em qualitativas e quantitativas. Vimos agora quais são as qualitativas e como é que ela subdivide em ordinal e nominal. E agora, seguindo, nós vamos para outro tipo de variável, que agora é a variável quantitativa. Olha só a definição. São aquelas cujos valores são expressos em números. Lembra que eu disse no início? Eu não tenho número quando eu falo em qualitativas. Já quando eu migro para quantitativa, a quantidade geralmente vem definido por números. Olha só o que ele nos diz. São aquelas cujos valores são expressos em números. As variáveis quantitativas, elas também podem se subdividir. Vocês lembram que as qualitativas subdividiu em variáveis ordinais e nominais. No caso agora, eu vou ter qualitativa, que eu também tenho duas subdivisões. Uma, variáveis quantitativas discretas, e a outra são contínuas. Vamos ver cada uma delas? Quando resulta em um número finito, ou seja, enumerável, de valores possíveis. Vamos de novo. Se eu tenho uma coisa que é discreta, ela vai ter fim, certo? Conjunto finito. Essa é discreta. Automaticamente a gente já define as variáveis quantitativas contínuas, que são aquelas de um número infinito de valores que podem ser associados a pontos em uma escala contínua. Vamos no primeiro parágrafo da discreta continuar definindo? Por exemplo, o número de livros de matemática da biblioteca da escola e a quantidade de carros presentes agora no estacionamento são variáveis discretas. Por que discreta? Eu posso dizer que os números de matemática da biblioteca são infinitos? Eu não posso, lá tem fim, lá tem limite, certo? Da mesma forma que você diz, eu tenho 30, 40, 20, 10 carros estacionados, está ali no estacionamento. Eu não vou dizer, moço, esse estacionamento é grande. Tem inúmeros carros infinitos, a gente não vai poder dizer isso. Então, gente, quando eu falar em descrição, em qualitativas ou quantitativas discretas, eu vou sempre entender que eu estou trabalhando com valores limitados, tá bom? Algo finito. Já as variáveis quantitativas contínuas, olha o que ela diz, quando resultam de um número infinito de valores possíveis que possam ser associados a pontos em uma escala contínua. Como assim? Olha só, eles são
resulta de um número infinito de valores, são infinitos números, mas que esses números são possíveis, eles são aqueles que podem ser associados a pontos de uma escala contínua, de modo que não haja lacunas ou interrupções. Por exemplo, o peso de um pacote de arroz, certo? E o comprimento de um parafuso constituem variáveis contínuas. De novo, o peso de um pacote de arroz e o comprimento de um parafuso constituem variáveis contínuas. Agora vem para facilitar lá embaixo para a gente entender. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Vou até subir um pouquinho aqui. Pronto. Quando os dados representam contagens, aquilo que eu posso contar, eu digo que é discreta. Ou seja, resultantes de medições, eu digo que isso aí são contínuas. Aquilo que eu posso contar, eu considero discreta, a primeira parte de cima, certo? Caso sejam resultantes de medições, eu já digo que é contínuas. Aí você diz, pronto, professor, entendemos todos esses aí. E agora, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo era chegar justamente nesse ponto que eu vou chegar para vocês agora. É da gente fazer essa definição baseada no texto. Foi o que eu pedi para vocês. O texto está assim, ó. Um gerente de uma empresa com 150 funcionários, opa, eu já sei qual é o tamanho da empresa, quantos funcionários tem, qual é o conjunto, o universo dela. Realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente, gente. Não foi ele que escolheu assim, esse. Foi de forma aleatória, sem nenhuma tendência na hora da escolha, tá? 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida a cada um, no período de 30 dias. Sabe-se que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser escolhido, de incluído na seleção. Então, assim, ele quer dizer que ele foi imparcial, que ele não foi tendencioso. Dos 150, todos eles tinham chance de ser chamados. Mas como é de forma aleatória, mesmo que todos pudessem, um grupo foi selecionado, tá bom? Sabe-se também que a cada funcionário teve a mesma probabilidade, tá? Já falei, né? Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Agora vem, ó, como é que funciona isso? Eu tenho coluna 1 e coluna 2, que a gente vai fazer a ligação. Aí vem quantidade de funcionários da empresa, nós já sabemos que são 150. Isso é uma variável contínua, uma amostra, uma amostragem ou uma população? Se você entende que a população, que eu já até respondi aquele dia para vocês, né? Eu já coloquei o 1, você marca o 1 aí embaixo. Mas e os outros 3 itens? Consumo de litros de água por funcionário. É uma amostra? É uma variável contínua? É uma amostragem aleatória simples? Você vai me dizer. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Se eu estou dizendo que é aleatório, ele não tem não tem tendência, não. Ela é de forma aleatória mesmo. Quem é deles lá embaixo? E por último, técnica utilizada para a seleção da amostra, tá? Então, relaciona aí. Depois que você relacionar, uma dessas opções aqui embaixo vai coincidir justamente com a alternativa que você precisa, tá? A gente já está respondendo, mas como nós temos aula já está um pouco longa, a gente vai deixar para corrigir amanhã juntos. Mas tenta responder. Já está lá que o último é o número 1, tá bom? Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, revejam a aula ou façam novas pesquisas. E amanhã, na aula de matemática nossa, a gente vai corrigir sim essa questão e também dar continuidade em estatística, tá bom? Forte abraço para vocês. Lembrem de deixar o nome aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente. Um abraço.